Tradicionalmente, esse painel de encerramento é o momento que é utilizado para termos um balanço dos números do CAD, uma apresentação dos resultados que obtivemos ao longo do ano e também perspectivas futuras para os próximos anos, para os próximos meses. E trouxe alguns números, não vou projetá-los, mas vou trazer alguns números, Bruno, e na sequência, acho que na esteira das perguntas e no bate-papo que a gente vai ter, vai poder desenvolver alguns temas que estão elencados aqui. Mas, em suma, Bruno, o que eu posso dizer, em termos de superintendência nos últimos meses, é que temos utilizado esse tempo para arrumar a casa, podemos dizer assim, otimizar processos de trabalho, rever alguns processos de trabalho, de forma a aumentar a eficiência e efetividade dos resultados na superintendência. E fico bastante satisfeito em poder dizer que temos conseguido bons resultados nos últimos meses, em termos de tempo de análise, redução do tempo de análise de atos de concentração, maior eficácia, maior efetividade em investigações, em processos administrativos, e os resultados já começam a aparecer. Tivemos, por exemplo, um número bastante interessante. Tivemos nos últimos 6 meses, Bruno, um aumento considerável no número de acordos que foram celebrados, negociados e homologados pelo Tribunal do CAD. Em abril desse ano, tínhamos um estoque de 55 acordos em negociação no âmbito da superintendência. Agora, em outubro, esse número caiu para 15 acordos no estoque, ou seja, tivemos nos últimos 6 meses 40 acordos negociados e homologados pelo tribunal. Também tivemos um aumento expressivo, uma redução expressiva no estoque de processos no âmbito da Superintendência Geral. Estabelecemos critérios de priorização dos casos, uma redefinição, uma redefinição, sim, sobre as etapas processuais dos casos e investigação no âmbito da superintendência, de modo que tivemos uma redução significativa no número de procedimentos preparatórios, de PPs, e um aumento expressivo no número de inquéritos e processos administrativos abertos. Paralelamente a isso, uma redução significativa no tempo de análise dos atos de concentração. Iniciamos o ano com um tempo médio de análise de algo em torno de 35 dias, considerando todos os atos de concentração, os sumários e os ordinários. Obviamente, o número de sumários é muito maior, isso puxa a média para baixo, mas mesmo o tempo médio de duração dos atos ordinários tem reduzido de maneira consistente ao longo dos últimos meses. Nosso objetivo é que, ao meio do ano que vem, temos uma redução do tempo médio de análise de 33 para algo em torno de 25 dias, retornando para um tempo médio de 27 dias, que é o tempo médio histórico que nós temos no âmbito do CAD. Paralelamente a isso, Bruno, trabalhando em termos de otimização de processos de trabalho, redução do tempo de análise, temos tomado algumas medidas também estruturantes no âmbito da Superintendência Geral, boa parte delas, se não todas, já é de conhecimento de todos. Criamos uma unidade exclusiva dedicada à análise de condutas unilaterais. Tivemos algumas mudanças pontuais em termos de equipe, em termos de pessoas. E, resumindo e privilegiando depois o bate-papo, Bruno, posso afirmar que temos trabalhado para aumentar a eficiência, aumentar a eficácia, aumentar a efetividade da atuação da Superintendência Geral. Isso, Bruno, eu não preparei, como eu já disse, uma apresentação em números detalhados, mas fico à disposição para a gente conversar e, à medida que as provocações surgirem, a gente poder apresentar outros indicadores da Superintendência Geral. Obrigado, superintendente. Presidente. Bom dia a todos. Antes eu queria cumprimentar meus colegas aqui de mesa,
Bruno Drago, Adriana Giannini, Guilherme Ribas, doutor Valdir, meu amigo Barreto. Esse é um momento muito bacana durante o evento, que a gente pode falar um pouquinho do CAD, falar dos números e ficar aberto aqui para responder as perguntas de vocês. O Alexandre trouxe alguns números que são importantes a gente fazer uma análise do momento em que a gente vive hoje, do momento que a gente viveu em 2021, 2020, por conta da pandemia. Isso, quando você olha os gráficos dos dados que a gente tem, você consegue perceber que, para algumas áreas, teve realmente uma diferença grande. E algumas coisas precisam ser estudadas, e a gente possivelmente vai começar a entender isso daqui um pouco, possivelmente no ano que vem, quando as coisas começam a normalizar, né? Esse é o primeiro ano que a gente está completamente, quer dizer, completamente não, mas já com grande alívio em relação à pandemia. Então, ano que vem vai ser melhor ainda nesse aspecto, então as coisas começam a voltar ao normal. Por exemplo, você pegar os dados de denúncias em APAC, por exemplo, uma coisa que geralmente a gente não olha, mas a maior alteração que a gente teve da norma foi o nosso sistema de pré-notificação. Então, grande parte da fiscalização dos atos de concentração que tem no mercado são feitos pela sociedade de uma maneira geral, pelos concorrentes e pelos terceiros interessados, que acabam denunciando essas operações. E a gente teve, por exemplo, em 2018, 138 denúncias de APAC. Isso caiu muito em 2020, 2021, e agora a gente percebe uma retomada, chegando a 19 denúncias de APAC neste ano. Nós não estamos falando de uma queda de 138 para 100 ou para 90. Não, é de 138 para 8 em 2021 e uma recuperação para 19 agora em 2022. Não parece, no início, mas você está preocupado com denúncia de APAC? Estou preocupado com denúncia de APAC porque é justamente a sociedade que nos ajuda a fiscalizar quando você tem algum tipo de operação que pode ter algum problema para a concorrência. Então, esse é o número que a gente precisa entender. Pode ter sido apenas um fenômeno da pandemia, mas também pode estar acontecendo alguma coisa que a gente precisa ficar atento para isso. A gente tem também um número interessante que chama a atenção para o ano de especialmente 2021 e 2022, que são as multas aplicadas em PA. O valor cresceu muito em relação aos últimos anos. Por exemplo, 2017 foram 95 milhões, 2018, 627 milhões, 2019, 792 milhões, 2020 caiu muito para 138 milhões, 2021, 1,2 bi e 2022 até agora 1,5 bi. Precisa entender o porquê disso. A gente sabe que pode ocorrer em determinado ano um grande caso ou dois grandes casos de processos antigos que se resolvam naquele ano e, portanto, a multa é muito alta, isso pode gerar essa distorção. Mas é sempre importante deixar isso em mente, de que será que o CAD tem aumentado as multas em função da forma como tem processado e entendido cada uma das condutas, no sentido de aumentar o valor mesmo? Isso é importante. Nós temos que fazer esse tipo de estudo e ter uma justificativa, o porquê dessas diferenças para cada ano, porque aí a gente consegue saber o que nós estamos fazendo e para onde estamos indo. O Barreto tocou num ponto muito importante, que é justamente a retomada dos acordos. E a gente já tem um número expressivo em relação ao que teve no ano passado e no ano anterior, e isso sim pode ser justificado pela pandemia, porque é muito mais difícil você fazer os acordos quando você está em lockdown ou quando você tem uma série de dificuldades, inclusive perspectiva de como vai ficar a economia pós-pandemia. Então, você tem uma insegurança jurídica muito grande, portanto, você acaba não fazendo os acordos. Essa pode ser uma explicação
razoável. E mais, né, teve uma mudança no Conselho, e essa mudança no Conselho fez com que a gente agora conseguisse ter uma maior coesão no sentido de entender a importância de continuar com a política de acordo do CAD. Isso é normal, é um momento de estabilização. Toda vez que a gente altera membros do CAD, a gente tem um momento de rediscussão da jurisprudência, das bases daquilo que a gente realmente pensa de como tem que ser o direito concorrencial. Por óbvio, pessoas novas chegam com ideias novas e isso oxigena o tribunal, mas, ao mesmo tempo, tem uma certa curva de adaptação para a gente poder chegar ou no volume ou na agilidade que se tinha anteriormente, né? Isso sempre aconteceu e é normal. E a contribuição de TCC esse ano também foi, até agora, está expressiva, né? Um dos melhores anos. Você pode pegar 2017 e 2018, que tiveram os efeitos da Lava Jato. O resto estava tudo ali na casa de 160 milhões, 140 milhões, 2021 com 58 milhões e agora em 2022 com 636 milhões de reais em termos de contribuição, né? A própria arrecadação para o Fundo de Direito Difuso também manteve a média, está mantendo a média dos últimos anos. Acordos de leniência, essa é sempre uma discussão que tem no mundo inteiro. Os acordos de leniência estão diminuindo no mundo. Eu costumo dizer que no Brasil a gente mantém a mesma média. A gente tem, esse ano, uma grande quantidade de leniência plus assinada, quantidade de 21, o que é um número expressivo, muito maior do que os outros anos, só comparável com 2018, que foi 18, né? Nenhuma leniência nova. A gente tem aí agora um projeto de lei que mexe na estrutura de incentivos dos acordos de leniência e das contribuições, né, que mexe na história do double damage, né, para as ações de reparação de danos. Isso pode trazer um incentivo maior para a colaboração. E esses aí são os grandes números. Busca e apreensão. Esse ano a gente teve uma. Eu acho que em 2020 a gente não teve nenhuma, óbvio, por conta da pandemia. 2021 a gente teve 2 buscas e apreensões. E esse ano a gente teve uma, né? Vamos ver, acho que ano que vem é um ano de teste, é um ano para a gente saber como as coisas vão se realinhar e como o CAD vai encarar tudo isso. Bom, fico por aqui, aberto para as perguntas. Obrigado, presidente. Então, vamos entrar na rodada de perguntas aqui. Vou fazer a primeira pergunta para o presidente Cordeiro, depois, na sequência, o Ribas e a Adriana fazem as perguntas subsequentes. Mencionar aqui algo que você falou aí na sua fala inicial, presidente, sobre o funcionamento do tribunal, né? Nós tivemos aí alguns anos de bastante divergência no Conselho, tá? E, obviamente, aqui sem entrar em qualquer análise de mérito sobre essas questões de divergência, mas eram, obviamente, posicionamentos divergentes entre os conselheiros, algo normal de se esperar divergência, inclusive quando você tem novos conselheiros ingressando no órgão. Mas eu queria entender um pouquinho qual a visão do senhor hoje sobre o atual momento do Tribunal do CAD, né? Se houve, de fato, desde que você assumiu, alguma mudança no procedimento, nos ritos aí adotados pelo Tribunal e no que teriam resultado, e se, na sua visão, pode haver uma percepção aí de maior segurança jurídica nessa formação atual aí do Tribunal ou não. Queria ouvir um pouquinho nesse sentido. Tá. Bom, Bruno, assim, evidentemente que divergência é salutar, é importante que se tenha no órgão colegiado, porque senão não precisava de órgão colegiado, deixa um cara lá tomando as decisões. Então, colegiado é para isso, é para discutir, para trazer novas ideias, é para ter realmente divergência. E toda vez que se muda uma composição, você tem isso, você tem novas ideias, você tem pessoas discutindo novos temas, trazendo as suas experiências, toda a bagagem de formação e, portanto,
realmente isso acontece. A divergência só é ruim quando ela muda radicalmente a partir de uma composição nova. Isso gera insegurança jurídica. Essa é a preocupação que o CAD tem que ter. Jurisprudência tem que ser respeitada. Não quer dizer que não pode ser alterada, ela tem que evoluir. Mas é muito importante que o Tribunal do CAD dê segurança ao mercado, porque é assim que nós vamos prestar um bom serviço. Então, veja, o que a gente percebeu é que, por um tempo, o tribunal ficou ausente de alguns membros. Então, você tinha uma maioria para aquele momento. E alguns casos e algumas teses sendo divididas com voto de qualidade, sendo decididas por apenas um voto. O que todo mundo pensava e aí, como vai ficar quando chegarem os 2 novos membros? Para que lado o CAD vai em relação a essa tese, em relação àquela tese? E isso gera insegurança jurídica, mas não porque o tribunal está divergindo. Gera insegurança jurídica porque a conta tem que ser feita. Se nós estamos divididos por um voto ou no voto de qualidade, os 2 novos membros vão entrar e vão para que lado? E isso foi exatamente o que aconteceu no CAD. Quando o tribunal ficou completo na sua composição, as coisas se alinharam de uma maneira natural, como sempre foi feito na história do CAD. Continuam as divergências sobre pontos específicos, mas hoje tem-se uma segurança jurídica maior do que quando não se tinha todos os membros. Porque está claro, por exemplo, a tese A, B e C, como cada conselheiro vai votar e como cada conselheiro já está votando. Isso eu não tenho dúvida que gera muito mais segurança jurídica para todo mundo. E não teve grandes mudanças de procedimento, acho que não teve nenhuma mudança de procedimento desde que eu assumi. A gente continua tocando as sessões e de uma maneira como sempre foi feita. Então, acho que não foi isso que causou ou deixou de causar algum tipo de benefício ou problema para as sessões. É o momento, é a mudança e aí uma estabilização. A gente vai sofrer isso possivelmente em outubro do ano que vem. Outubro do ano que vem é aquele momento em que trocam 4 conselheiros de uma vez. Isso é sempre um motivo de preocupação. Então as pessoas, mas e aí, vão trocar 4 conselheiros de uma vez. As teses que já estavam estabilizadas ou se estabilizando, quando trocarem 4 conselheiros de uma vez, pode mudar tudo? Isso é que me preocupa. Esse é o problema da insegurança jurídica. É o tribunal, é o CAD, ficar fragilizado ou ter mudanças radicais de jurisprudência, de entendimento, a partir de uma mudança da maioria do Conselho instantaneamente. A lei não foi pensada para isso. A lei foi pensada para cada 8 meses trocar um conselheiro. E aí você vai, o conselheiro que chega novo, já existe uma estrutura de julgamento, já existe uma composição completamente formada, e ele vai se adaptando, criando as divergências a partir dali, do que ele entender, mas existe uma linha, então todo mundo sabe que se alterar um, não altera tudo. Por uma questão específica, um tempo atrás, trocaram-se 4 conselheiros, em 2015, trocaram 4 conselheiros de uma vez, e ficou assim. Então, a cada 4 anos, troca 4. Isso dá um medo danado, porque como é que vai ficar, né? Então, essa acho que é a preocupação que a gente tem que ter aí para outubro de 2023. Esperamos que não tenha paralisação do órgão novamente, né? Como a gente teve na última vez. Passando agora para o superintendente Barreto, que apresentou os números, a gente consegue ver uma melhora nos procedimentos, no tempo de análise. Acho que em atos de concentração está muito evidente, né, o que foi feito já em pouco tempo. Acho que também foi mencionado aqui mudanças pontuais na superintendência. Acho que todos nós da comunidade antitrust ficamos muito satisfeitos em ver pessoas admiradas por todos, como a Fernanda Machado e o Diogo Thomson, na liderança das unidades da SG. Foi mencionado também por você a criação
da coordenação de condutas unilaterais. E agora a pergunta é, quais os desafios principais neste momento e quais serão as suas prioridades no próximo ano e durante o seu mandato? Ótima pergunta, Ribas. Mas antes de responder, dar um passo atrás e fazer uma homenagem justa, justíssima, aliás, para essa equipe fantástica que compõe a Superintendência Geral. Eu levo, Ribas, alguns anos de experiência no serviço público, quase 30 anos, quase o tempo de IBRAC, meu tempo de experiência no serviço público, e eu nunca trabalhei com uma equipe tão dedicada, competente, capacitada quanto a equipe da Superintendência Geral. São mulheres e homens fantásticos que fazem o CAD ser o que é, fazem um antitruste nacional, política de defesa da concorrência, ter os resultados que tem. Não posso dizer que foi uma surpresa, obviamente que não, já conhecia a todos, mas extremamente gratificante poder contar com a colaboração de todos no dia a dia. E faço questão de ressaltar isso porque, a partir do primeiro dia em que assumi a superintendência, várias ideias, vários projetos que já vinham sendo gestados no CAD há algum tempo, juntos nós conduzimos o trabalho e várias novas ideias foram surgindo e juntos temos conseguido implementar as mudanças que resultaram em melhoras de indicadores, que você citou, Ribas, e diversos outros projetos que vão surgindo. Importante dizer isso, ressaltar novamente, as ideias, as mudanças que vieram não foram pensadas da noite para o dia. Na verdade, discussões que já vinham sendo travadas há muito tempo no âmbito do CAD, que o amadurecimento das ideias do tempo permitiu que fossem implementadas nesse momento. E, especificamente, como eu disse ao início da minha apresentação, os primeiros meses nós nos dedicamos a arrumar a casa, melhorar procedimentos para permitir que tivéssemos melhores condições estruturais para aprimorar nossos resultados e implementar mudanças que a médio e longo prazo vão ter um impacto significativo nos processos de trabalho que são conduzidos pela Superintendência Geral. E, como eu disse, diversos projetos estão sendo elaborados e tocados, e tivemos uma divisão do trabalho dentro da superintendência, de modo que diferentes pessoas na superintendência estão responsáveis por diferentes projetos. Nessa questão estruturante de processos de trabalho, primeiro tem em mente as duas grandes dificuldades que nós temos em termos de gestão pública de maneira geral. Orçamento e pessoas. Recursos orçamentários, recursos financeiros e pessoas para tocar os trabalhos. A parte orçamentária do CAD é equacionada nos últimos anos, mas temos essa grande dificuldade em gestão de pessoas. Nesse tocante, dois grandes eixos que temos, eixos de atuação que temos em gestão de pessoas, atração de talentos e retenção de talentos. Iniciamos na superintendência um projeto tocado pelo Ademir, em parceria com outras pessoas na superintendência, para que tenhamos uma ação estruturada para capacitação constante e retenção de conhecimento no âmbito da superintendência, que é a forma de mitigarmos o risco de alternância, o turnover é muito alto, as pessoas entram e saem, a forma de mitigar o risco de perda de conhecimento em função de pessoas que entram e saem. Paralelamente, criamos grupos de trabalho para discussão de questões relevantes em termos do CAD, ideia da Ana Sofia, coordenadora da CGA 2. Temos um grupo de trabalho dedicado à investigação de integrações verticais, um outro grupo de trabalho dedicado à discussão de temas relativos à arbitragem e o papel dos trustees no âmbito dos acordos negociados pelo CAD. Paralelamente, temos um outro projeto sendo tocado para criação de formulários digitais para obtenção de informações junto ao mercado. Temos um outro projeto criado para criar um procedimento de notificação eletrônica de atos de concentração.
sendo tocado pelo IDNEI em conjunto com a CGTI. Esse projeto vai ter um resultado fantástico. Nossa expectativa é que até meados do ano que vem o tenhamos implementado. A ideia é que as notificações dos atos se dê de forma completamente eletrônica, inclusive a análise dos atos de concentração, principalmente os atos sumários, possa contar com ferramentas de tecnologia da informação, de inteligência artificial, para auxiliar na nossa análise, o que provavelmente vai resultar numa redução significativa dos tempos de análise. Bem, são alguns exemplos, Guilherme, acho que teriam vários outros, mas a grande questão que eu queria ressaltar temos hoje em implementação, em discussão no âmbito do CAD, da superintendência, diversas ideias, diversos projetos, todos com a intenção de otimizar os nossos processos de trabalho. Temos muito bem estabelecido para nós a ideia de termos processos mais ágeis, de modo a que tenhamos uma prestação do nosso serviço de maneira cada vez mais efetiva e de maneira cada vez mais rápida. Um outro projeto, são tantos, um outro projeto de implementação acerca de mudança dos mecanismos de notificação, que já resultou, são números fantásticos, já resultou numa redução significativa do tempo de notificação dos atos processuais pelo CAD, algo em torno de 80% do tempo de redução, fantástico, um trabalho tocado pela superintendência em conjunto com a nossa diretoria de administração. Mas, enfim, são diversos outros exemplos que a gente poderia dar, mas a tônica temos hoje a ideia de implementar mudanças que nos permitam ter condições estruturais de conduzir o nosso trabalho, resultando em uma maior eficiência em nossa análise, resultando na diminuição do tempo de análise dos atos de concentração, priorização dos casos, uma maior atenção a casos de conduta unilateral e, dessa forma, poderemos conduzir mais investigações, inclusive sobre cartéis, condutas coordenadas de maneira geral, ou seja, tendo condições estruturais de poder tocar o nosso trabalho no dia a dia, Guilherme. Obrigado. Bom, antes de eu começar a pergunta, só queria dar um bom dia a todos e cumprimentar os meus colegas de mesa que dispensam apresentações. E a minha pergunta, na verdade, é para o procurador Valdir. E, procurador, eu queria saber a visão do senhor sobre a portaria 21, recém-editada pelo CAD, que ordena o envio da nota técnica da SG para providências do Ministério Público antes mesmo da decisão do tribunal. Bem, bom dia. Inicialmente, gostaria também de cumprimentar a mesa, doutores Adriana Giannini, doutor Guilherme Ribas, doutor Bruno Gago, Alexandre Barreto, Alexandre Cordeiro, e também aos conselheiros que estão até esse momento conosco, os servidores do CAD, os profissionais, acadêmicos que aqui estão. E também é o meu momento de agradecer, doutora Adriana, a esse convite honroso do IBRAC. No ano passado eu não pude estar, havia assumido um compromisso, mas então agradeço por aqui estar, né? E também gostaria de fazer uma observação que eu acho de extrema importância, né? Que foi ontem a comemoração dos 30 anos do IBRAC. É uma história, é um momento de analisar, né, a farta colheita daquilo que foi plantado durante 30 anos, e também é um semear para um futuro. Tá? Então, essa é digamos, né, a grande análise do momento. E esse registro histórico, eu acho que ele é importante, né, para uma identidade, para que uma instituição, né, que tem uma finalidade bem clara, estabelecida e que se mostra de sucesso, reconhecida inclusive internacionalmente. Portanto, é algo a ser comemorado. E também acho que é um privilégio do IBRAC ter a presença do CAD aqui, dos seus conselheiros, né, e de todos, da maioria dos seus servidores,
O meu gabinete também está aqui, tomei essa iniciativa e lhe diria, confesso, até quando recebi o convite de que se tornaria concreto, eu fiquei a imaginar, né, que o judiciário não tem no âmbito estadual esse privilégio, né, de um órgão judicante estar aberto ao debate, vir de peito aberto, de forma franca, e ficava a imaginar, né, o desafio, né, inclusive analisando os temas, né, de colocar esses temas sem ter aqui, né, a perda do fio da meada do debate acadêmico, do debate técnico, né, de não tornar uma extensão de deliberação do tribunal, né, e também, né, e aí vem um desafio, e até foi tocado nisso há pouco, né, como há mandatos com tempo até de minuto, né, de não tornar isso uma extensão de sabatina, é o desafio, presidente. Né, e eu acho que é esse desafio que está colocado e vem se mostrando de sucesso. Então, os meus votos sinceros é de que haja uma continuidade, né, nesse trabalho, nessa análise sempre técnica, né, sempre acadêmica. Né. E a pergunta que me foi feita, doutora Adriana, né, agradeço por ela, e a portaria 21, ela, na verdade, é fruto, né, de um trabalho que, em agosto, tivemos, né, em Brasília, um seminário com o título A Cooperação na Investigação e no Combate a Cartéis, e que resultou na subscrição da Carta de Brasília de 2022. E ali foi assumido um compromisso, né, das altas autoridades do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, a presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, também o presidente do GENICOC, Grupo Nacional de Combate a Organizações Criminosas, e também do CAD, de estabelecer a Frente Nacional de Combate a Cartéis. A questão posta aqui é uma responsabilidade que nos é colocada de termos uma atuação, né, cooperada e também uma atuação, né, coordenada, até para que se tenha uma compreensão completa do sistema. E é um dos pedidos, né, que foi, de forma bastante técnica, me parece, né, atendido pela superintendência, né, de fazer a comunicação da nota técnica que sugere a condenação por cartel, no mesmo tempo em que ela é dirigida ao tribunal, também é dirigida ao Ministério Público. E aqui, claro, né, temos que ter a clareza de que essa nota técnica é na sua versão pública, como ela é acessível a todo público, né, e a finalidade qual é? Primeira, de comunicar a existência dessa conclusão do processo administrativo por parte da superintendência. Num segundo momento, também investigações que estão em curso e que costumam chegar ao CAD a partir de uma investigação que já existe nos Ministérios Públicos Federal e Estadual, ou até algum procedimento judicial de coleta de provas. Então, me parece que é uma atuação totalmente responsável, né? E um terceiro ponto também, em razão das leniências. Então, há, numa remessa para o tribunal de uma nota técnica conclusiva, um desdobramento de uma leniência. E no Ministério Público, certamente, também há as investigações e, portanto, né, essa informação ela é também uma atualização da atuação. Né? Vejo aqui, né, que é um fruto, né, até para nós termos, né, o Ministério Público não só preocupado com a questão criminal,
mas também com a questão da reparação de danos concorrenciais, né? É claro que aqui está em jogo questão prescricional, que serve para os dois âmbitos, né? E, portanto, eu diria grande iniciativa, e eu acho que ela consolida mais ainda a atividade da superintendência na sua atuação e no seu mistério de investigação. Obrigado. Obrigada, procurador. Acho que está claro para a gente. E a minha próxima pergunta é para o presidente Cordeiro, sobre atos de concentração, né? Acho que o superintendente trouxe aqui para a gente uns dados super interessantes e novos mecanismos que estão sendo adotados para o aumento da eficiência na análise dos atos de concentração, mas o fato é que a gente ainda tem um número muito alto de atos de concentração sendo analisados a cada ano, né? Pelos cálculos aqui que a gente fez, se continuar aí na mesma toada, no final do ano sempre tem um pouco mais de ato de concentração, a gente vai chegar num mais de 600 atos de concentração. Então, eu queria... 700? Bom, então está bem maior do que o número que a gente calculou, né? Que bom que está aqui a pessoa certa para nos dar o número correto. Então, eu queria saber, do presidente Cordeiro, se existe alguma discussão dentro do Conselho para que se alterem os conceitos ou os critérios para notificação, né? E se existe... como é que está o CADE também em termos de recurso pessoal? Acho que o superintendente já trouxe aí as medidas passadas, mas acho que a gente queria entender um pouco também como é que o Conselho vê o futuro aí da análise dos atos de concentração. Obrigado, Adriana, pela pergunta. Eu acho que é uma tendência mesmo o aumento do número de atos de concentração, mesmo porque já tem muito tempo que a gente não atualiza os thresholds, os valores lá da portaria, e isso pode ser uma das razões. E sempre tem essa discussão da gente mudar a forma de notificação, se a gente vai utilizar só faturamento, se a gente vai trazer valor de operação, e essa discussão se mistura em relação à efetividade da estrutura de notificação prévia, ou seja, realmente com esses requisitos somente de faturamento, a gente consegue realmente abarcar todas aquelas operações que necessariamente deveriam ser notificadas ao CAD ou que possam gerar algum tipo de problema concorrencial. Essa é uma informação, mas às vezes você não tem faturamento, são empresas na economia digital que ainda não têm faturamento, mas que são importantíssimas no mercado, né? Todo mundo lembra do caso do WhatsApp, que não foi notificado no Brasil porque não tinha faturamento. Enfim, esse tipo de operação está acontecendo no Brasil e o CAD não está vendo, e, portanto, necessitaria de uma alteração dos requisitos aí de notificação. Isso é um ponto e a gente não tem percebido isso. O DE, inclusive, está debruçado nisso, tem alguns estudos sobre o assunto, e a gente não consegue perceber que passou alguma operação desapercebida e que o CAD deveria ter analisado. E a gente não analisou. Como, mais uma vez, o próprio mercado se fiscaliza e, quando tem alguma coisa acontecendo, eles correm ao CAD e falam, isso não pode deixar, e a gente tem sempre a possibilidade de usar o inciso 7 para poder chamar a operação. O outro ponto será que o CAD, na verdade, não está analisando muita operação que não precisaria analisar? Esse é o ponto importante, que eu acho que é o ponto principal da pergunta que a Adriana fez. Está aumentando a quantidade de número de casos. Esse ano a gente vai possivelmente beirar os 700 aí, ou até passar dos 700, sendo que nós temos aí 95%, 90% de rito sumário. E rito sumário vai justamente ao encontro do que o Alexandre falou. A gente já há um tempo vem pensando numa forma de fazer uma automação do rito sumário, conversando muito com o Ednei e com a CGTI. A gente chegou até um tempo atrás a pensar na possibilidade de ter, pode-se evoluir para isso, ter uma
uma autorização, já que o rito é sumário, você tem uma autorização sumária do ato de concentração, ficando apenas o prazo de recurso ali para poder esperar realmente para ser consumada, mas o que demora muito no ato de concentração, muitas vezes, é o acúmulo da quantidade de nota que a CGA 5 tem que fazer. E faz-se uma nota, às vezes com alguma quantidade de página maior, isso leva tempo, né? Ou seja, servidor sentado lá fazendo e estudando o caso. Se a gente criar os parâmetros digitalizando isso, pode ser que no momento, na hora que você apertar o botão e enviar, já venha ali a aprovação. Cumpriu aqueles requisitos, aqueles parâmetros, já tem a aprovação do ato de concentração, faltando apenas o período da avocação ou do recurso, e podendo o CAD, percebendo que tem alguma coisa ali que não foi informada ou que foi informada de maneira equivocada, o que aumenta, inclusive, a responsabilidade da parte que está informando, poder parar o relógio e dizer o seguinte: olha, aqui eu quero ver com mais cuidado, então, portanto, não siga com essa operação. Isso, possivelmente, na esmagadora maioria dos casos de rito sumário, vai funcionar tranquilamente. Ou, às vezes, você tem um caso que você tem fundos envolvidos, grandes grupos econômicos que queira dar uma olhada com maior cuidado, mas aí você tem a oportunidade de parar o relógio e chamar. Isso pode ser uma solução, pode ser que a gente evolua para isso nessa digitalização. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é muito mais... É muito mais se o CAD realmente precisa analisar essa grande quantidade de atos de concentração, sendo que todos estão sendo, ou 95% é rito sumário e é aprovado dentro do prazo de 30 dias, e, portanto, isso gera um custo para a sociedade, é o pagamento da taxa, todas as externalidades que tem de você ter que se submeter ao CAD, é o tempo, é o risco, de repente, de uma instrumentalização do CAD por parte do próprio mercado, para poder criar uma dificuldade, porque tem uma disputa privada, então isso tenta ser trazido para dentro do CAD para que a gente... e aí só pode atrasar a operação. Então, muitas vezes, a gente pode resolver esses problemas pensando o seguinte: olha, vamos ou melhorar a estrutura, que eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre reclama, né? Orçamento é sempre baixo, a quantidade de gente nunca é suficiente. Isso qualquer administração pública vai reclamar, todo mundo reclama disso. Mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E o CAD faz o que faz porque as pessoas lá são muito eficientes. E a superintendência, a capacidade de trabalho da superintendência é um negócio absurdo. Mas é óbvio que chega no limite, e a gente também não pode estressar as pessoas, né? Todo mundo tem vida além do CAD. Então, apesar de amarem o que fazem e trabalharem com muita dedicação, a gente sabe que tem coordenações, que tem pessoas dentro do CAD que estão completamente estafadas pela quantidade de trabalho, e a perspectiva não é diminuir, a perspectiva é aumentar. Então, nós temos duas opções para resolver isso sob o ponto de vista de gestão. Ou nós aumentaremos o time, e aí aumentar o time significa passar pelo desafio de não só trazer mais gente, mas prender essas pessoas lá dentro, qualificá-las a ponto de fornecer o serviço de maneira adequada para todo mundo, ou mudar a estrutura, trazendo mais tecnologia ou trazendo alguma metodologia aí de inovação para poder analisar melhor os atos de concentração e de uma maneira mais célere. O que nós estamos fazendo? Os dois. A gente, a todo momento, está tentando trazer mais gente para o CAD, brigando por aumento de orçamento e, para além disso, tentando inovar sob o ponto de vista de como melhorar os procedimentos, fazer uma automação maior do CAD, treinar as pessoas, né, e tentar focar naquelas análises que realmente são importantes para aquele ato de concentração. E isso é uma coisa que é do ser humano, é normal. Às vezes a gente quer discutir uma tese, que a gente é apaixonado pela tese dentro de um ato de concentração. Isso mata todo mundo de agonia, porque fica todo mundo... Mas não dá para discutir isso num paper, num seminário, e aí a gente fica muitas vezes discutindo uma tese desnecessária e acaba trabalhando o processo inteiro. Mas aí é do ser humano, normal, por isso a necessidade de treinamento e entender qual é a diretriz adequada e o direcionamento que a gente tem que ir.
Obrigado, presidente. Antes de fazer a pergunta para o superintendente, eu queria só fazer um agradecimento, que foi a abertura que a ESG deu para o IBRAC de participar nos grupos técnicos que o senhor mencionou aí, que estão em andamento. Isso é muito importante para a gente poder ouvir, poder participar dessas discussões aí dentro do CAD. Então, fica aqui o agradecimento do IBRAC. Queria, talvez, entrar agora um pouquinho no tema do combate a cartéis. Nós levantamos alguns dados aqui, que dos últimos 5 anos, né, que foram julgados aí 89 processos de condutas colusivas, um percentual aí de condenação em torno de 60%, mais de 90 casos abertos nesse período. Números bastante expressivos aí. Mas gostaríamos de entrar um pouquinho na análise mais qualitativa desses números aqui e entender a visão da Superintendência Geral sobre se o CAD, de fato, tem se debruçado e tem despendido aí os seus escassos recursos naqueles setores que são de maior relevância para a economia nacional, e entender um pouquinho como é que tem se dado a proporção desses casos, né, que obviamente são bastante dependentes, acreditamos nós aqui ainda das leniências, mas entender como é que essa proporção tem se movimentado aí com relação a casos abertos de ofício pelo CAD, e entender aí um pouquinho como é que está esse estoque da ESG de casos. Acho que principalmente aqueles de cartel, principalmente aqueles que provêm aí de leniência. Eu acho que foi mencionado aqui um número de 21 leniências assinadas recentemente, para a gente entender um pouquinho, e se tem coisa antiga lá que vocês têm alguma preocupação de que possa, de fato, gerar alguma discussão depois de prescrição, ou se vocês não veem esse risco aí. A pergunta dá espaço para diversos comentários, Bruno, mas, primeiro, nós agradecemos, fazendo menção à sua observação inicial, nós que agradecemos pela parceria e pela contribuição do IBRAC nos 2 grupos de trabalho que estão em andamento hoje no âmbito do CAD. A contribuição de vocês tem sido muito valorosa, muito útil para o processo. E, aproveitando também para mencionar que, fruto do grupo de trabalho de integrações verticais, deveremos ter, muito em breve, uma minuta de um guia de integrações verticais que vai estar à disposição do público para consulta e para debates. Nossa ideia é que tenhamos até meados do ano que vem esse guia editado pelo CAD, retomando uma tradição que o CAD sempre teve de elaboração de guias, de orientação para o mercado, de documentos técnicos orientativos. Passando à pergunta especificamente, Bruno, ela remete a uma questão maior e que está em discussão no mundo inteiro, na verdade, né? A dicotomia não, mas o balanceamento entre o enforcement e a origem das investigações em termos de cartel. De fato, no Brasil, recentemente, aliás, reflexo do que aconteceu em diversas outras jurisdições, boa parte dos casos iniciados de investigações em condutas colusivas, em cartéis, foram derivados de acordos de leniência, foram derivados de acordos. O que tem se observado no mundo, de uma maneira geral, uma redução significativa dos acordos de leniência. Aí é uma grande discussão sobre quais são as causas, os motivos dessa redução, muito relacionado, segundo a corrente majoritária, aos riscos que as empresas tomam ao assumir a conduta, ao ter que lidar com a questão da ação de reparação. No Brasil, ainda não vemos o reflexo dessa, podemos chamar de tendência mundial. Ao longo dos últimos anos, o número de acordos de leniência no âmbito do CAD tem sido constante, porém uma leve redução, de fato. O número, Bruno, que você mencionou, 21 acordos esse ano, na verdade, foram leniências plus. Então, não tivemos, no ano de 2022,
um acordo de leniência stricto sensu, digamos assim. Porém, ano passado foram 15 acordos assinados. Se a gente pega os números de 2012 para cá, a curva vai estar mais ou menos constante. Sim, uma leve redução, mas mais ou menos constante. Mas estamos atentos para esse fenômeno, Bruno, e sabemos que os acordos que são celebrados com o CAD, os acordos que são celebrados com o Estado, decorrem de uma série de motivos, os incentivos, a segurança jurídica do processo, sem dúvida, mas o enforcement, a ação investigativa é fundamental para se criar o incentivo positivo para que as empresas venham ao CAD para oferecer os acordos. E abrindo um pequeno parêntese, não só as leniências estão numa tendência de redução leve, mas também os TCCs estão numa tendência de redução leve, mas numa tendência de redução. Mais cedo eu mencionei que o nosso estoque de acordos de negociação baixou de 55 para 15, que foi um número fantástico, 40 acordos negociados e homologados em 6 meses. Porém, o que temos observado, não temos tido novos markers de TCC nos últimos meses. Então, talvez tenhamos nos próximos meses uma situação que vai ser inédita no âmbito do CAD, de termos um estoque próximo de 0 de acordos em negociação, talvez. Mas sabemos que, como eu dizia, o incentivo para a formulação de acordos depende, e muito, além de outros fatores, da capacidade de enforcement do CAD. E o que temos feito para aumentar a nossa capacidade de enforcement, além de todas as iniciativas em termos de gestão, que eu mencionei, que o Cordeiro já mencionou. Aumentar a nossa capacidade de detecção, e para isso contamos imensamente com a utilização de ferramentas de tecnologia da informação. A nossa ferramenta de screening, o Cérebro, é uma referência mundial em termos de obtenção de informações que possam auxiliar na condução de investigações. Tivemos, ao longo dos últimos anos, alguns casos que foram abertos em função de achados que tivemos pelo Cérebro. Tivemos o auxílio da ferramenta em processos em andamento. E a nossa ideia é incrementar a utilização de ferramentas de TI para permitir que tenhamos um aumento da nossa capacidade de detecção. E um outro aspecto importantíssimo, e nesse ponto o Dr. Valdir Alves tem dado uma contribuição fantástica para a Superintendência, para o CAD, é a nossa parceria com o Ministério Público. Dado que temos um mundo, Dr. Valdir, a investigar, e capacidade muito reduzida, recursos limitados, a atuação em rede, atuação conjunta com outros órgãos que têm capacidade e competência investigativa é fundamental para que possamos aumentar a nossa função o nosso enforcement, nossa função de investigação. E nessa linha, diversas iniciativas têm sido tomadas para aumentar a nossa atuação conjunta com o Ministério Público. O Dr. Valdir mencionou em agosto o evento conjunto que foi organizado pelo Ministério Público junto com o CAD, o lançamento da Carta de Brasília e não diria criação, Dr. Valdir, mas um reforço da nossa atuação conjunta com o Ministério Público. E dessa forma, Bruno, eu acredito que teremos, sim, nos próximos anos, uma continuidade, um aumento das nossas ações de enforcement, teremos algumas novidades em termos de investigação, e a nossa expectativa é que isso retroalimente o nosso sistema de acordos, de modo que tenhamos mais casos sendo investigados. Tivemos, nos últimos anos, um impacto muito grande das ações decorrentes da Operação Lava Jato. Acho que isso gera, inevitavelmente, um impacto nos números, né? E hoje vivemos como que o desmame dos casos da Lava Jato. Boa parte dos acordos já encerrados no âmbito da Lava Jato, boa parte dos processos estão em fase final de instrução e sendo remetidos ao tribunal para julgamento. Então, a gente passa a ter um novo paradigma, na verdade era um pano de fundo, deveria ter falado antes, um novo paradigma de investigação de cartéis, excetuando os casos da Lava Jato, e que leva à adoção dessas medidas que eu mencionei.
Para concluir e terminar, Bruno, é importante ressaltar também que, apesar de iniciativas que tomamos em outras áreas, a gente mencionou uma maior efetividade na atuação na análise de atos de concentração, uma maior ênfase em investigações de condutas unilaterais, isso não significa, importantíssimo dizer, que haja uma dicotomia entre investigação de condutas coordenadas e investigação de condutas unilaterais, de modo algum, ambas podem e serão conduzidas de maneira paralela, sem, posso dizer, sem uma priorização de um sobre outro. São investigações, são ações que correm de maneira independente. Bem objetivamente, Bruno, você perguntou casos que temos de cartel. Hoje temos abertos na Superintendência Geral 37 procedimentos preparatórios de inquérito, 37 PPs em condutas coordenadas, 96 inquéritos e 92 processos administrativos, ou seja, é um número bastante substancial ainda em andamento, em condução no âmbito da Superintendência Geral. O que procuramos implementar nos últimos meses é uma maior observância em relação aos ditames regimentais acerca da fase processual, cada uma das fases processuais no âmbito do CAD. Talvez o número esteja sendo percebido pelo mercado, a gente está trabalhando para que os procedimentos preparatórios sejam cada vez mais rápidos, cada vez mais ágeis, e quando passemos para a fase de investigação stricto sensu, isso se dê na forma de inquéritos. Tivemos uma redução significativa do estoque de PPs, de procedimentos preparatórios no âmbito do CAD. E procuramos, agora sim, para concluir, não ter no estoque de casos que serão investigados e que não estejam convertidos em processos. Então, assim, quando você pergunta quais são os casos que estão no radar ali para serem analisados, eles vão estar traduzidos nesses números que eu trouxe, dos 37 PPs, dos 96 IAs e dos 92 PAs. Bastante informação, Bruno, talvez, não sei se responde adequadamente o que você trouxe. Obrigado, superintendente. Vou fazer uma pergunta para o procurador Valdir, mas antes vou reagir à sua fala inicial, ao seu agradecimento. Acho que essa parceria entre CAD e BRAC, ela é fundamental para o sucesso desse tipo de evento e para o sucesso do antitrust no Brasil. Acho que a gente teve um depoimento bastante imparcial do professor Bill Kovacic, né, falando sobre essa cola que o IBRAC proporciona, né, de aproximar a iniciativa privada do poder público na área de defesa da concorrência, e que isso é algo, como o Bruno bem ressaltou ontem no início das comemorações da noite passada, é algo que existe em outros lugares do mundo, outros institutos fazem bem, mas ninguém pode fazer tão bem quanto nós, mas ninguém faz melhor do que a gente. Então, isso não significa que a gente vai ficar paralisado com essas palavras de agradecimento e reconhecimento. Pelo contrário, né, elas incentivam para que a gente continue a ter esse constante diálogo com vistas a ter um CAD forte, um CAD atuante, vigilante, e que, então, possa exercer sua missão aí da maneira mais transparente e eficaz possível na economia brasileira. Então, suas palavras foram muito boas e acho que vem em linha ao encontro desse espírito de cooperação que existe entre nós. Partindo para a pergunta específica, pegando o gancho um pouco dessa conversa sobre a queda das leniências, que é um fenômeno mundial, que já está tendo algum impacto no Brasil, né? Acho que a gente vê uma procura menor, especialmente de casos de cartéis internacionais,
aqui na porta do CAD, como tem acontecido no mundo inteiro. E um dos pontos fundamentais, como o superintendente Barreto falou, que é um dos responsáveis, né, pelas análises mundo afora, é justamente o aumento das ações de reparação. A gente falamos aqui no painel anterior e ao longo do evento sobre a lei que vai ser sancionada agora, aí, prestes a sair a sanção presidencial, e ela aumenta, né, agora cria double damages, excetuando aí para os signatários de leniência de TCC. Mas a pergunta aí, a gente teve esse mesmo diálogo, nós dois, no evento de 10 anos da lei, organizado pelo CAD e pelo IBRAC em Brasília, no começo do ano. A pergunta isso é suficiente? Tem alguma maneira do signatário do acordo de leniência ficar numa posição melhor e, eventualmente, ser isentado da responsabilização civil? Esse é um caminho, como está sendo discutido em outros lugares do mundo? Doutor Guilherme, esse é o desafio. Até o senhor referiu o evento, né? Foi o evento do painel 4, né? No dia 26, que Pedro Paulo coordenou, e lá estavam as professoras Paula Forgione, Juliana Domingues e também a professora Ana Frazão. E realmente esse é o desafio, né? Veja, há, me parece, conteúdos, né, que são indisponíveis, né? O direito constitucional, aliás, o direito concorrencial é uma lei de ordem pública, e aí se colocam outros ingredientes, novos ingredientes nesse momento, né? O atual projeto 11275, de 2018, da Câmara dos Deputados, que é o decorrente inicial que nós memorizamos, é o 28316 do Senado Federal. Esses projetos, então, prevêem a figura do ressarcimento em dobro, e aí traz para nós essa reflexão do double damage. Para o consumerista, ele vai dizer, bom, o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tem essa previsão lá e ela é tranquila, né? Nós, no Brasil, não temos uma prática de reparação de dano concorrencial. E aí vem a busca, né, dessa resposta, né? E acho que essa é a matéria que a professora Amanda Flávio, né, enfrenta na academia, né? O ex-conselheiro Maurício Bandeira Maia, né, numa obra sobre reparação de danos concorrenciais, também se debruçou isso, e essa é a grande questão, né? Então, as dificuldades, né, nós não temos uma expertise de, possivelmente, apuração de danos, acresce-se a isso um custo elevado do judiciário enfrentar isso, né? O projeto de lei, ele de forma correta, me parece que ele coloca, né, a decisão terminativa do Tribunal do CAD como sendo o marco do início da prescrição. Esse é um debate que já havia, e inclusive nós temos dificuldade quando falamos no âmbito do Ministério Público, né, porque nós temos a reparação de danos em licitação, e temos também, que eu chamo reparação natural, que seria a do consumidor, né? São poucas ações judicializadas. São Paulo, agora, a colega Karen Kahn, no final do ano passado, judicializou, então, uma ação sobre um setor específico da construção civil, e valores realmente significativos, né? Próximo dos 30 bilhões. Mas a questão que nós temos que enfrentar, né, e principalmente quando eu falaria do substituto processual, que são aqueles do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, Ministério Público, ou até as próprias, né, União, município ou organizações,
é de não ter a disponibilidade desses conteúdos. Eu acho que esse é o grande problema, né? No painel 4, por exemplo, né, a questão que eu acho que é o início da conversa, né, o particular tem disponibilidade desse direito, mas o público não tem essa disponibilidade. Então, se eu ajo para reparar um dano ao patrimônio público, numa ação de improbidade, por exemplo, né, em razão de cartel de licitação, aí eu não posso dispor, eu não disponho desse direito. E a mesma situação me parece o substituto processual nas ações coletivas, né? Então, eu particularmente acho que há sim uma preocupação do legislador de fazer aqui a concessão, né, da imunidade administrativa e da imunidade penal, o que é já significativo, né? Mas também lembrando que, para o leniente, né, a indenização é apenas dos danos que foram apurados. Então, a ele não alcançaria, né, no âmbito cível, né, além do dano propriamente dito. E além também, né, de ele não ter uma responsabilidade solidária com um outro partícipe do cartel, né? Essa questão ela é interessante até, e aí digo, acho que vai ser um teste para a ordem jurídica nacional, de começarmos realmente a ter essa prática. Nós, no mês de outubro do ano passado, no âmbito da terceira Câmara de Coordenação e Revisão, que é da Ordem Econômica do Consumidor, acolhendo uma proposta minha até, fixamos o enunciado 33, e fazendo essa distinção, que ainda, né, de alguma forma se fazia confusão, distinguindo a pena aplicada pelo CAD, né, pela instância administrativa, que tem uma natureza, né, apenas, né, de punir, né, e diferente, né, de uma ação de reparação de dano concorrencial. Então, o objeto aqui é bastante distinto, é reparar o dano propriamente dito, né? Então, eu vou ter numa expectativa sancionatória distinta da reparatória. Então, particularmente, eu penso acertado, né, nós não fazermos essa concessão. Talvez no âmbito particular haverá uma negociação, até porque se estabelece a fixação de um juízo arbitral, e talvez seja esse o momento de virem esses atores para esse debate, né? Mas fazer essa distinção, né, o que é de natureza puramente sancionatória, né, que seria a instância administrativa e a penal, e aquilo que tem uma natureza reparatória. Até para nós não termos aquele jargão que às vezes se usa, né, de que o ilícito do cartel é compensador, né? E para isso basta olhar a extensão de punição que o cartel recebe internacionalmente, mas, claro, a questão do leniente, do colaborador, deve ser vista de forma distinta. Enfim, acho que são esses os desafios, né, e a isso vai se acrescentar também a questão da natureza da reparação, né, porque além dos danos emergentes, né, eu vou ter o debate do dano moral, né, eu vou ter também o debate depois sobre um prejuízo, a restrição de desenvolvimento de mercado. Eu posso ter também aqui a questão do bem-estar do consumidor, quer dizer, vários ingredientes vão se colocar ainda. Eu acho que esse é o ambiente, né, que vai possibilitar ponderar, né, e aguardemos a sanção e a efetiva aplicação. Muito obrigado, procurador. Nós temos aqui 7 minutos restantes, como o Gessner fez no último painel. Acho que
ter uma pergunta para cada um, e a gente vai pedir, então, um tweet, né, como o Gessner ensinou para a gente, de cada, sobre os temas que a gente vai colocar. Então, vou começar aqui para a última pergunta do presidente Cordeiro. A sua voz vem sendo dissonante aí no mundo com relação a abarcar novos temas, a análise de antitrust, né? Então, trazer questões ambientais, de sustentabilidade, fiscais e outras para o direito antitrust. A gente tem visto isso, né, muito firmemente aí nas conferências internacionais, aí, sendo reconhecido como uma voz que prega o back to basics. Como que a sua avaliação continua a mesma? Alguma ponderação a mais sobre esse debate? Obrigado, Ribas. Eu vou fazer como o Gessner também, fazer só uns tweets. São 45 tweets, porque para responder esse tema não dá para ser em 3, como ele disse. De fato é o seguinte, esse é o tema do momento, não vou replicar o painel anterior, que já foi muito interessante por si só, e, de fato, eu tenho falado algumas coisas, não que necessariamente contrariam, e eu também não sou refratário a mudanças, mas a gente tem sido mais cauteloso em tudo que está acontecendo. Essa é a palavra. Não adianta achar que o Brasil vai liderar essa corrida mundial, mas também nós não vamos ficar atrás. A gente está de olho no que está acontecendo. A gente vai, entre aspas, tropicalizar o que estão tentando decidir lá fora a partir daquilo que a gente achar que realmente importa para o nosso mercado. Ninguém vai comprar nada do que está acontecendo lá e dizer, então agora a gente vai mudar tudo que a gente aprendeu no antitrust e vamos trazer uma série de outras coisas. O que mais me preocupa nisso tudo, e esse é o segundo tweet, é a linguagem do antitrust. É o seguinte, nós aprendemos concorrência e com as melhores práticas no mundo inteiro, com uma coisa muito objetiva, pensada em eficiência, defesa do consumidor, e aí, de repente, o mundo volta no tempo, tenta trazer algumas coisas que não é só sustentabilidade, diversas outras questões sociais para dentro de uma análise concorrencial. Isso me preocupa. Me preocupa porque qual vai ser a linguagem que nós, do direito antitrust, aqui no Brasil, vamos falar quando a gente precisar conversar com alguém da África do Sul, com alguém dos Estados Unidos, porque casos internacionais são aos montes que a gente tem, seja de conduta ou de fusão. A definição, por exemplo, de problemas sociais, de questões sociais que determinado país tenha, pode ser completamente diferente da que a gente tem no Brasil. E isso vai estar inserido numa análise de fusão. Pode ser prioridade para determinado país aprovar ou reprovar uma fusão, ou considerá-la na análise para um remédio específico. Questão de igualdade de gênero. A minha preocupação isso pode ser uma caixa de Pandora. Essa é a minha preocupação. Então, não sou contrário à mudança. Eu só acho que a gente tem que ser cauteloso nesse momento e entender muito bem o que está acontecendo para que o que a gente precisar trazer para o Brasil, a gente efetivamente fazer com cautela e com segurança jurídica. Esse é o mais importante, que é o que o mercado precisa. Né? E por que isso acontece? Esse é o último tweet. Por que todo mundo está nessa esperança de que as autoridades antitrust têm que ampliar os seus horizontes? Porque as autoridades antitrust geralmente são eficientes. Estão trazendo uma responsabilidade que possivelmente não é nossa. Eu não estou dizendo que esses temas todos não são importantes, ao contrário, eles são muito importantes. Mas, às vezes, não é a gente que tem que fazer isso. E, muitas vezes, alguns países não têm instituições que possam resolver determinados problemas. E, como a autoridade antitrust tem um TACAP enorme, ela pode resolver. E a gente tem percebido isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado justamente para que a gente não achar que
a ampliação da competência seja um aumento do enforcement. Isso pode ser um tiro no pé. Isso pode ser um tiro curto de um período, mas a médio e longo prazo os efeitos podem ser ruins. E como a gente não sabe quais são essas externalidades, se elas serão positivas ou negativas, na minha opinião, a gente tem que ser muito mais cauteloso. Observar o que está acontecendo lá fora, como a gente sempre fez. E aí trazer aquilo que realmente a gente achar que é importante e fazer as mudanças necessárias com segurança e sinalizando o mercado. É isso aí. Obrigada, presidente. Última pergunta aqui. A gente tem mais uma sua, né, Bruna? Mas última pergunta para o superintendente. Sobre condutas unilaterais, né? A gente fez um levantamento aqui no IBRAC, que nos últimos 3 anos foram julgados 15 casos, sendo que 10 arquivados e 5 condenados. E o que eu queria entender seria qual é a sua visão aí nas dificuldades da instrução de condutas unilaterais e como que essas eventuais dificuldades afetam o mérito. Não daria para fazer outro blog aqui de resposta, é bem ampla, né? Vou tentar ser bastante objetivo, Adriana. Existem dificuldades intrínsecas a investigações de condutas unilaterais, uma vez que a conduta, na grande parte das vezes, ela é visível, porém a compreensão se ela se trata de fato de uma conduta infrativa ou não exige um arsenal próprio, uma metodologia bastante própria de análise. O que nós temos feito estruturalmente, conforme já mencionado, a criação de uma unidade específica destinada à investigação de condutas dessa natureza, de modo a não termos a concorrência da competição pelos recursos, da análise dos atos de concentração, concorrendo com condutas unilaterais. O que procuramos fazer é tornar a equipe dedicada à investigação de condutas unilaterais capacitada para fazer frente aos desafios. Parece um pouco redundante, Adriana, mas é por aí, vou tentar ser bastante conciso na resposta, em homenagem ao tempo, dado que o Cordeiro roubou todo o tempo da minha resposta. Obrigado, superintendente. A última pergunta agora para o procurador Valdir. E sobre algo que o senhor já mencionou aí, o projeto de lei, né, que está agora aguardando aí a sanção presidencial, e rapidamente a sua visão aí sobre o que esperar desse projeto de lei em termos de reparação. Reparação de dano decola no país de uma vez ou nós vamos continuar com as tentativas e as discussões sobre temas procedimentais, na maior parte das vezes, nos tribunais, ou mesmo os incentivos não sendo alcançados aí, como o projeto espera? Obrigado pela pergunta. Eu vou pegar o gancho até anterior também do doutor Barreto e dizer que realmente, né, é um trabalho que a gente faz de forma conjunta hoje e até quero dizer que em matéria, né, de atuação de reparação de danos, né, é um desafio. Nós estamos, digamos, acho que avançando na matéria penal. O TCC, por exemplo, nós temos hoje a extensão, né, também de uma negociação com a Corte de Não Persecução Penal. Então, você vir para formalizar um TCC e negociar uma redução de multa com o CAD, você consegue acoplar isso. Até escrevemos um artigo, né, conjunto, o Dr. Barreto, também, juntamente com a doutora Raquel Mazzucco, publicado na última revista do CAD. E esse trabalho coordenado com os Ministérios Públicos tem garantido essa efetividade. Para também, né, levarmos aqui segurança jurídica, me parece, na questão penal, para quem vem negociar com o CAD num TCC, e também me parece que a questão da reparação de danos, né, ela é uma etapa bastante interessante para também colocar ela na mesa, né. Quem sabe, doutor Bruno,
realmente, né, havendo esses compromissos, né, e decorrentes agora de lei, né, se consiga resolver de forma bastante satisfatória e de que haja uma cultura de reparação. Né? Claro que a gente fala aqui na questão de pena, né? A melhor cultura é aquela que não transige a norma, né? Aquela que exatamente não avança os limites que sejam impostos. Então, me parece que se houver realmente uma efetividade da reparação de danos, se tornará mais inibitório ainda uma atuação concertada ou cartelizada. Né? Então, eu particularmente coloco esperança, sim, que venha a lei e que a gente tenha felicidade, né, e bastante, diria aqui, né, consciência da extensão e responsabilidade que nós vamos ter. E eu acho que o que buscamos é a melhora, né, desse ambiente concorrencial brasileiro. Obrigado. Obrigado, Dr. Valdir. Eu queria dizer para todos aqui que nós teremos, depois de uma noite tranquila de ontem, um almoço tranquilo, teremos uma feijoada, começando logo mais aqui, tá, para todos os membros. Volta para São Paulo vai ser bastante tranquila. Eu vou pedir aplausos para todos aqui, para depois voltar e fazer o encerramento, pedir que todos fiquem aqui, para encerrar rapidamente e a gente já ir para a nossa feijoada. Tá? Bom, pessoal, não vou querer concorrer com a feijoada, já tem um grupo se aglomerando lá na porta, mas eu queria dizer que a gente chega ao fim do nosso 28º seminário, que foi um seminário bastante especial. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma certa dose de história, nostalgia, trazer as homenagens, mas conseguimos mergulhar a fundo em debates bastante técnicos, que foram muito interessantes. Nós falamos sobre mercados digitais, SAFs, reparações, fusão vertical, objetivos do antitrust, avocação, TCC, fintech, 5G. Tivemos um mock trial bastante movimentado. Tivemos o professor William Kovacic, Frederic Jani, a Alison Jones. Tivemos a nata da Academia Antitrust presente com a gente. Tivemos a presença do presidente do CAD, de todos os conselheiros, do superintendente-geral, dos adjuntos, de mais 50 pessoas do CAD, nossos amigos internacionais dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, da Bélgica, de Portugal, do Uruguai e da Argentina. Tivemos várias empresas presentes, e acho que a gente conseguiu ter mais clareza aqui um pouco em alguns temas, muitas ideias e algumas lições de casas que eu acho que a gente sai daqui. Eu queria agradecer a todos os diretores e coordenadores, na pessoa do René, do Ribas, da Priscila e da Adriana aqui presente, a todos os palestrantes, ao CAD, a sua presença maciça, a toda a equipe técnica de apoio, aos tradutores no estúdio em São Paulo, a toda essa equipe que eu agradeço em nome do Zé, da Dora, da Solange e da Ângela, e a todos que, enfim, estiveram aqui por esses 3 dias, ou alguns desses 3 dias, fazendo aqui o nosso grande repensando anual da concorrência. Né? Ainda vamos ter algumas atividades em 22, o curso de investigações começou essa semana, ainda temos espaço aí para quem quiser ingressar no curso. Teremos o congresso nosso seminário de regulação, teremos um seminário de compliance, e é isso. E aí pretendemos encerrar esse ano bastante movimentado. Então, declarando aqui o encerramento dos trabalhos, um bom almoço, uma boa viagem de volta e um bom final de semana a todos aqui.